Olá amigos, boa noite, mais uma noite juntos, começando. Hoje colocamos até uma música para iniciar, porque assim a gente começa de uma forma mais alegre, mais feliz e dá tempo para que todo mundo perceba que é a hora, né? A nossa hora. No centro nós temos esse hábito também da música. Então, meus amigos, é uma alegria estarmos juntos, participando aqui do nosso estudo, do nosso evento, e isso para nós é muito bom. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ampare, a Jesus que nos ilumine, aos bons amigos espirituais, que velem por nós, que nos intuam, nos inspirem, de forma que possamos aproveitar ao máximo todas essas oportunidades que estamos tendo, todos esses ensinos, todas as boas palavras que nos chegam, que elas verdadeiramente façam diferença em nossas vidas. Vamos lá, o nosso boa noite então, aqueles que estamos aqui, Célia, Valéria, Cláudia, Ana Cláudia, Rosângela, Eduardo, Marcos, Laura, Tânia, Ivete. Uma alegria estarmos juntos, estarmos participando dessa noite. E hoje nós temos o estudo da obra Boa Nova, a obra do Espírito Humberto de Campos, escrita pela psicografia de Chico Xavier. Nesta obra da Boa Nova, nós estamos já concluindo o capítulo 11, que nós vimos a semana passada, e não terminar. Como título, o Sermão do Monte. Então conta o capítulo, aquele instante que alguns trabalhadores, algumas pessoas tinham se encantado com a mensagem de Jesus, se convencido da tarefa do bem, estavam desejosas de participar e foram conversar com Levi para poderem assumir algum trabalho na obra do reino dos céus, do reino de Deus, de Jesus. Mas Levi entende que aquelas pessoas não têm qualificação para isso. Uns têm problemas de saúde, outros foram expulsos de casa, outros não estavam bem. Por conta disso, ele exclui esse grupo. Quando Jesus chega em sua casa e vai conversar, e ele vai, na melhor das intenções, contar para Jesus daquelas pessoas interessadas, mas dizendo que elas não serviam. E aí Jesus faz toda uma lição e faz Levi perceber que as pessoas todas têm um valor próprio e podem colaborar. Em seguida eles vão para aquele chamado local, o monte, o sermão, conhecido hoje como local do Sermão do Monte. E nesta elevação, Jesus então começa a falar às pessoas, as bem-aventuranças, aquela parte toda que está narrada no Evangelho de Mateus, que é o próprio Levi, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E ele inicia, né? Bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e simples de coração, assim narra Humberto de Campos. E as pessoas estão ali todas ouvindo, Levi também está ali e mediante aquelas falas de Jesus, ele percebe uma diferença muito grande, parece que ele começa a entender a verdadeira proposta do Cristo, a verdadeira mensagem do Cristo. Assim, então hoje continuando,
Levi sentiu que naquele crepúsculo uma emoção diferente lhe dominava a alma. Quer dizer, ele foi tocado pelas vibrações, aquele magnetismo do Cristo, a egrégora que se criou naquele ambiente. Isto estava fazendo para ele toda a diferença naquele instante. Então ele havia compreendido que os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus, porque ele não entendia as pessoas deixarem tantas coisas da vida material para servir à causa do bem, a causa divina que o Cristo trouxe. E naquele momento, diante daquelas falas de Jesus, ele começa a entender isso. E também percebe que os pobres amigos que tinham visitado e que ele tinha excluído, não aceitando a sua colaboração no trabalho, eles estavam descendo o monte, abraçados, felizes, com uma expressão de grande ventura. E aí é que ele tocou verdadeiramente o coração, percebendo a grandeza desses homens que ele havia rejeitado. Vamos lá então, nosso boa noite ainda, a Rosângela, Eduardo, Gilma, Débora, Vera, são os amigos que vão partilhando conosco deste encontro. E eu quero aproveitar e falar com os amigos de que não esqueçam de entrar lá no YouTube, no canal Marina Ferri. É preciso entrar lá, deixar um like, deixar um positivo, assistir um vídeo daquele, deixando um positivo, porque isso tudo vai fazer com que aquilo seja mantido e demonstrando interesse das pessoas. E se houver interesse, aquilo fica lá para muitos poderem usufruir. Eu sei que às vezes é mais fácil aqui no Facebook, mas nós precisamos manter aquele ponto como um ponto de divulgação dos ensinos, da doutrina, das reflexões que vamos fazendo e que muitas pessoas estão aproveitando. Então não esqueçam, dá uma chegadinha no YouTube, vê lá o canal Marina Ferri, deixa lá a sua inscrição, o seu positivo, para que nós possamos verdadeiramente manter isso no ar, funcionando, né? Havendo interesse, eles permitem. Se os interesses se acabarem, também lá se acaba a nossa oportunidade. Mas voltando então ao momento vivido em que eles estão descendo o monte, aproximou-se Levi daqueles que ele tinha excluído inicialmente, naquele mesmo dia. Aproximou-se e saudou-os, compreendendo os ensinos do mestre. Ele percebeu tudo que Jesus falou e entendeu que não poderia fazer exclusão daquelas pessoas. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o ser. É interessante nós vemos essa sensação de Levi descrita aqui. Uma grande esperança e uma indefinível paz. Porque aquele que faz o que é bom, como ele que foi cumprimentar aquelas pessoas, se aproximou daquelas pessoas que naquele dia ele tinha ofendido com o seu comportamento, aproximação, seja por uma deferência qualquer que possamos fazer, os grandes beneficiados, na verdade, somos nós mesmos que estamos fazendo. O peso sai de nós. A culpa daquela atitude mais terrível que praticamos naquele dia vai se diluindo em nós. No dia seguinte, ele toma, a atitude dele não se limitou àquele encontro, naquele dia, ao término do Sermão da Montanha. Ele abre as portas da sua casa para todos os companheiros, para todos aqueles que quisessem verdadeiramente abraçar a causa do Cristo. Então, estes que tinham sido excluídos no dia anterior, acabam indo para a casa dele e bem recebidos por ele. Jesus ficou feliz de ver aquilo e participou daquele evento de acolhimento das criaturas. Partiu o pão e se alegrou com eles. Ficou feliz também pela felicidade deles em se unirem por uma causa no bem.
E quando Levi então abraçou aquele aleijado que ele tinha excluído, mas abraçou com sinceridade, narra a obra, Jesus o contemplou e disse: ok, deu uma travada grande, por isso eu vou repetir então a frase que Jesus emite a Levi naquele momento em que ele percebe, ele vai abraçar aqueles companheiros e o mais importante, a sinceridade do seu abraço. Quer dizer, Levi não acolheu a lição de Jesus apenas por um momento ou como um cumprir de um dever. Na verdade, ele absorveu a lição, introjetou a lição e passou então a aplicar nos seus atos a recomendação do Cristo. Ele entendeu. Por isso ele foi sincero no abraço. E Jesus diz: Levi, meu coração se rejubila contigo. Olha como Jesus ficou feliz com um trabalhador que retificou a sua trajetória. Nós podemos errar, nós podemos nos enganar, nós podemos complicar a vida muitas vezes. Mas se temos o desejo sincero de fazer o melhor, é assim que Jesus fica feliz. É assim que a espiritualidade amiga fica feliz conosco, ao perceber sinceridade nos nossos atos. E ele diz: porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque no início, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que clamam por justiça, por misericórdia. Parece que era um discurso só das dores da alma, onde as criaturas humanas padecem. Mas Jesus aqui diz: bem-aventurados também. Quer dizer, a bem-aventurança, na expressão do passado, significava tenha força, tenha gás, tenha vontade. Era um desejo de que a pessoa se nutrisse de força para vencer aquela dificuldade. Mas ele diz: bem-aventurado também todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Quer dizer, há que ter força também, há que ter vontade de aplicar, há que ter vontade de viver aquele que, ouvindo a palavra, compreende qual é a vontade do Pai para cada um dos seus filhos. Vamos lá, boa noite, Marli, Márcia, Dilza, Fernanda, Didi, Cidinha, Jane, todos aqui conosco, Beth, Edith, Vera. Então, amigos, é assim que encerra esse capítulo 11, com essa recomendação de Jesus e esse gás para aquele que ouve e compreende, e compreendendo o ensino passa a praticar. É preciso, claro que é preciso energia, força mesmo, porque o mundo nem sempre se agrada de coisa assim. É vencer o mundo, então precisa-se ter força para fazer o bem, porque é muito mais fácil fazer o mal. Num mundo de criaturas ainda tão inferiores, as portas largas são aquelas que levam às confusões da vida. E as portas estreitas, que são muito mais difíceis de passar, são aquelas que levam à plenitude do ser. Por isso precisamos, com certeza, quando compreendemos, quando ouvimos com atenção, compreendemos e desejamos praticar, é preciso ter força de vontade e não desistir na primeira dificuldade, na primeira porta que se fecha. Nós temos que continuar. Então vamos para o capítulo 12. O capítulo 12 tem um título muito interessante que é Amor e Renúncia. E Jesus está em casa de Pedro e fazendo comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Lembrem-se, no Evangelho segundo o Espiritismo, o seu primeiro capítulo tem como título: Eu não vim destruir a lei nem os profetas, vim dar continuidade. É uma fala de Jesus. E aqui ele está fazendo exatamente isso.
ele não está destruindo a lei mosaica, que era a que regia o comportamento do povo judeu à sua época e até hoje, mas ele está fazendo comentários. Então ele veio para dar continuidade, amplitude, profundidade, para que pudéssemos ver com mais tranquilidade e entendendo mais a proposta da lei mosaica. E ele está, então, e entendamos lei mosaica como o que nós chamamos hoje de os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar domingos de festa de guarda, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Enfim, os 10 mandamentos conhecidos por nós, que era a lei. Ele está tecendo comentários sobre isso. Então, vamos guardar bem o que é que dizem os 10 mandamentos para que a gente entenda o que vai desenrolar aí. Ele está, então, na casa de Pedro, e Pedro estava pensativo, ele estava como que guardando uma dúvida no coração, desejoso de um esclarecimento da parte de Jesus. E aí ele faz uma pergunta a Jesus, dizendo: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Porque esse foi, assim, atribuído como o primeiro milagre de Jesus, público. Quando ele vai a um casamento junto de sua mãe e eles servem o vinho e lá pelas tantas da festa, que durava muitos dias, o vinho acaba. E a mãe pede que ele resolva a situação, então o que significa que ela sabia da capacidade dele, da transmutação de água em vinho, que ele poderia fazer, porque ela sabia da capacidade. Portanto, ela pede, e ele acaba atendendo o pedido, mandando que enchessem as bilhas de água, e essa água servisse ao povo, e quando vão servir é um vinho de excelente qualidade. Quer dizer, ele fez isso publicamente, é o primeiro, chamado primeiro milagre, quer dizer, o primeiro acontecimento de Jesus que foi chamar a atenção de todo mundo. Mas veja, ele está numa festa, num movimento de gente que durava dias e dias dançando, rindo, brincando, bebendo, comendo, é uma festa de casamento, uma festa de bodas. E ele ainda vai fornecer bebida, né? O vinho, embora o vinho pudesse ter um teor muito leve de fermentação, fosse mais um suco de uva até, ou um vinho muito suave, mas era tido como uma bebida. E é isto que Pedro questiona, porque a lei judaica não era a favor de bebida, nem era a favor de festa mundana. A festa era a do templo, e não festa do povão, festa na casa de um, na casa de outro. Isso a lei não concordava. E se ele estava ali explicando, tecendo comentários em torno dos mandamentos da lei, Pedro disse: espera aí, alguma coisa está errada, ele está falando uma coisa e fazendo outra. E às vezes a gente tem essa impressão, que a pessoa está falando uma coisa e fazendo outra. Se não olharmos com muita atenção o acontecimento, nós podemos fazer um mau juízo da pessoa. Mau juízo. Quando o acontecimento não era aquele que as pessoas pensavam. Aqui nós podemos lembrar um mau juízo para exemplificar. Chico costumava sair do centro à noite, num determinado dia da semana, toda semana, ele saía do centro e se despedia dos amigos e tomava outro rumo. E os amigos ficavam questionando onde ia o Chico, até que acabaram descobrindo que o Chico ia para uma região que era considerada uma zona de meretrício. E ele entrava numa dessas casas do meretrício que existia na cidade. Por conta disso, aqueles companheiros, não eram os inimigos, eram os amigos, hein? Aqueles companheiros de Chico, eles
começavam, meu Deus, imagine, ele sai do centro e vai lá para prostituição. Como pode o Chico fazer isso? E começou um zum, zum, zum mal resolvido dentro do grupo do Centro Espírita. Então, um dia eles decidiram, bom, nós vamos seguir de longe e depois que o Chico entrar, nós entramos e vamos pegar no pulo. E aí a gente pode chamar a atenção dele, qualquer coisa assim, né? E eles fizeram isso mesmo. Só que quando eles adentraram aquela casa na noite em que Chico lá estava, eles se surpreenderam. Porque estavam reunidas na sala, não tinha qualquer outro homem dentro daquela casa, a não ser Chico, e Chico sentado numa cadeira no meio da roda que elas fizeram, com o evangelho na mão e explicando a lição do evangelho. Ou seja, toda semana, naquela noite em que o Chico ia estar com elas, não tinha atendimento naquela casa, não tinha cliente naquela casa. Era uma noite de evangelho para elas. E a maior surpresa foi de que entre aqueles que foram para pegar o Chico no pulo, estava um companheiro cuja filha tinha sido expulsa de casa e se encontrava ali, e por isso o Chico estava ali. Para tentar a remissão dessa jovem e tentar a reaproximação da família. Então, às vezes, nós fazemos mau julgamento. Saber o que está acontecendo, apenas pela primeira impressão que nós temos. E foi isso que Pedro fez com Jesus. Ele está falando da lei, a lei não permite isso, e, no entanto, ele foi lá e transformou água em vinho. Então, assim, como pode-se interpretar a vossa primeira manifestação pública? Da transformando água em vinho nas bodas de Caná? E continuava, não se trata de uma festa mundana, quer dizer, coisas dos homens. Como podia Jesus se envolver numa coisa assim? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então Jesus não estaria estimulando esse tipo de comportamento naquelas pessoas que estavam naquela festa mundana? Como Jesus podia fazer isso? Jesus responde, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Porque o dono da casa, onde estava acontecendo aquele evento, aquela boda, era parente de Maria, amigo de Jesus. E é isso que ele se prende. Conheces a alegria de servir a um amigo? Porque ele ficaria muito mal visto pelo povo se o vinho acabasse. Era uma tradição, teria que manter. E ali, as bodas de Caná foram um símbolo, e agora ele um outro lado para Simão Pedro, dizendo, foram um símbolo da nossa união na terra. Porque bodas era festa de casamento, de aliança, de união. Aquela festa material para Jesus e aquele momento era uma simbologia da sua união com os homens na terra, com os encarnados que aqui estavam. O vinho foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então não era uma questão de embriaguez, era a questão de que ele mesmo presente, trazendo a alegria àquelas pessoas, poderia trazer a tranquilidade, a paz àqueles corações que ficariam aflitos se as coisas não dessem certo. Então Jesus vai falar a respeito de amigos, nesse trecho com Simão Pedro, dizendo, estou com os amigos e amo-os a todos. Então, muitas vezes, quando falavam de Jesus, ele dizia, eu vos chamo amigos. Porque o irmão
a gente, irmão, você não escolhe. Até que escolhemos do mundo espiritual ou somos obrigados a aceitar na programação reencarnatória. Até que pode ser. Mas amigo, nós escolhemos. Amigos nós escolhemos. São aqueles com quem nós queremos estar e não que estamos obrigados a estar, mas que nos dão prazer, que nos dão alegria, que partilham dos mesmos ideais que nós. Por isso que Jesus fala aos seus, e quando eu vos chamo amigos, era muito mais do que dizer irmãos. Irmão, você é irmão de congregação, você é irmão dentro de uma seita, você é irmão dentro de uma religião, você é um irmão na condição biológica, você é um irmão por um tipo de vida, uma raça. Você é um irmão, mas amigo somos nós que cultivamos, escolhemos entre tantos e cultivamos. Por isso Jesus disse, estou com os amigos. Ele estava ali com os amigos, tanto quanto ele estava naquela festa, que ele estava com as pessoas. Estou com os amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma são laços que nos conduzem a Deus. Quanto mais amigos nós tivermos, quanto mais afetos nós tivermos, mais estamos no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da aproximação com Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Então, quando tratamos bem os nossos amigos, quando favorecemos os nossos amigos com alguns favores que eles precisam, quando temos um olhar de cuidado, de zelo com os nossos amigos, quando atendemos às suas solicitações, que foi o que Jesus fez naquela festa. Ele diz que quando fazemos isto, nós estamos santificando a nossa afeição, dando uma qualidade do homem de bem, a nossa afeição, a nossa ligação, e vamos proporcionar aos amigos o máximo da alegria. Então, se somos amigos, não tem essa atitude de destruir o outro, de eliminar o outro, de prejudicar o outro. Isso não é ser amigo. Ser amigo é aquele que vai partilhar, vai levar sempre alguma coisa boa para o outro. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. O nosso coração, como uma sala iluminada, é o nosso coração disposto a acolher, a ouvir, a partilhar, que eles se sintam tranquilos em nos ter com eles e felizes, ditosos, porque estamos juntos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Então, nós estamos num momento assim difícil na humanidade. E o convite do Cristo é que tenhamos sempre júbilo, coisas boas, palavras boas, vibrações boas para os nossos amigos. A Regiane nos diz, ser amigo é comemorar com vitória a conquista do outro, e é verdade, é partilhar, é participar, ficar feliz com o sucesso do outro, com a vitória do outro, com a melhora do outro. E Jesus está dizendo isso, olha, tenhamos sempre júbilo, sempre alegria, que os reconfortem. A palavra boa que ilumine o seu caminho, nunca contaminemos a fonte de sua simpatia, a fonte da amizade, com a sombra de pesares, de más palavras, maus pensamentos, más atitudes. Não vamos contaminar a fonte da nossa amizade com coisas que não valem a pena. Para que levarmos tantas notícias ruins, desesperança aos corações, mágoas? Não há necessidade disso. Amigo de verdade não vai fazer isso
com o seu companheiro de jornada. As mais belas horas da vida, disse Jesus a Pedro, são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. É ter aquele olhar para com o nosso amigo, saber dos seus desejos, fazer os nossos agrados, cumprir a nossa parte, estar em contato. Isto são as mais belas horas da vida. E a única coisa que nós vamos levar como saldo positivo do nosso existir terreno. As mais belas horas vividas com os nossos amigos. Pedro, então, reflete sobre aquilo, mas ele, um pouco mais adiante, ele pergunta a Jesus, logo ele reflete e pergunta a Jesus, e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuírem com a ingratidão? Porque isso acontece. Muitas vezes, olha, Jesus não tinha sido bem interpretado por Pedro. Chico não foi bem interpretado pelos seus amigos do centro espírita. Então, muitas vezes, os nossos amigos, se não tiverem um olhar de maior atenção, uma aproximação maior conosco, também não vão proceder bem conosco, não vão nos julgar favoravelmente, não vão entender nossas atitudes, porque muitas vezes nem se deram ao trabalho de perguntar, de observar. Fazem um julgamento apenas e tudo bem. Ou muitas vezes podem nos retribuir com a ingratidão. A ingratidão é algo ainda que existe em nós. Algo que nem sempre somos gratos àqueles que estão ao nosso lado. Às vezes nem enxergamos aqueles que estão ao nosso lado, que tanto nos ajudaram, que clarearam os nossos caminhos, que nos estenderam as mãos em determinado momento de nossa vida. Somos ingratos, viramos as costas. Somos ingratos. Então, ele diz, o que fazer? Como deveremos proceder com este amigo que não nos entende ou que é ingrato, que usa de ingratidão, retribui a nossa amizade com ingratidão, vira as costas? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Lembra-se daquela frase? Serve e passa. O amor verdadeiro age. Aquele que é amigo verdadeiro serve, atende, sem esperar que o outro de alguma forma agradeça, sem esperar isso. Vamos lá, o nosso boa noite, Cláudia, Cidinha, mais uma vez, o Roberto de novo conosco, de tão longe, hein? Roberto, nós ficamos felizes com isto, porque sabemos da distância. E estamos aqui, pensando em amigos, vendo que distância não significa nada, que nós podemos nos ligar e nos lembrar uns dos outros, sim, emitindo pensamentos de paz, votos de sucesso, como nós sabemos, o Roberto realizando um trabalho muito bonito, que eles tenham sucesso, sucesso material faz parte da vida do bom trabalhador. Então nós temos que vibrar, que as coisas fiquem bem. E quem ama de verdade o outro não vai esperar recompensa, diz Jesus. O amor sincero, a amizade sincera, não espera recompensa, tem prazer em fazer. A renúncia é o seu ponto de apoio. Por isso o capítulo tem como título o amor e a renúncia. A renúncia tem o seu ponto de apoio como o ato de dar, é a essência da sua vida. Ele renuncia à gratidão, ele renuncia ao pagamento, ele renuncia a que o outro de alguma forma possa demonstrar simplesmente
porque o ato de dar, que é o amor verdadeiro, é o doar-se. O ato de dar é a essência da sua vida. O prazer da criatura está em servir. Quando Jesus veio, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vejam só, eu vim para servir. E aí, eu já comentei mais de uma vez com vocês, porque às vezes a gente custa para entender uma coisa, mas também depois que a gente acha que entende, não esquece tão fácil, até que novo entendimento se faça. Mas ao longo do tempo, pensando sobre essa frase de Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, que aos olhos de muitas pessoas poderia parecer até uma prepotência. Imagine alguém dizer assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todo mundo vê, tá se achando, parece prepotência. Não, não é. Não é prepotência, só serve quem tem algo a oferecer. Ele tinha, e muito, mais que qualquer um de nós. Por isso ele podia servir. E só é servido quem carece de alguma coisa. Jesus não carecia de nada, não necessitava de nada que nós pudéssemos oferecer. Ele não era um ser carente, ele era um ser pleno. E por ser um ser pleno, ele podia servir com a sua plenitude, com todo o seu vigor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua energia, as criaturas que careciam de tudo isso. Então, dá para entender. Por amor. Quantos foram ingratos com ele? Mesmo dos seus mais próximos, viraram as costas, fugiram. Mesmo os mais próximos foram ingratos. Quantos ele curou que sequer voltaram para agradecer? Foram ingratos. Mas ele tinha o ato de dar como uma essência da sua vida. Se dava às criaturas, doava do que tinha às criaturas. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Sentir, a capacidade de sentir carinho, sentir alegria de estar com o outro, sentir prazer em servir o outro. Essa capacidade de sentir grande afeição pelas outras criaturas já é em si mesmo um tesouro no coração daquele que pode oferecer. É um grande tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. A compreensão de um amigo não é de um amigo nos compreender, mas é nós podermos compreender esse amigo que escolhemos, ainda com todas as suas dificuldades, ainda que ele tenha, um punhado de coisas difíceis, mas ainda assim queremos bem. Só esse fato de compreendermos que aquele é o grau em que ele está, é o nível em que ele se encontra, pelo menos naquele momento, mais tarde muda na vida, todos nós mudamos. Mas naquele instante, era só isso que ele podia oferecer. Quando nós temos essa compreensão, então, sim, nós teremos já a recompensa em nós, a alegria, a tranquilidade, a paz. Porque vamos entendendo cada criatura. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, e aí agora olhando para o lado deles, que eles não tenham a compreensão, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, se os nossos amigos não nos compreendem, não entendem das nossas atitudes, como foi o caso de Jesus, Pedro fazendo crítica à atitude dele de transformar água em vinho, de estar numa festa mundana. Quando os nossos amigos não entenderem isso, não compreenderem as nossas ações, a nossa participação, a nossa escolha,
a nossa tarefa, saibamos que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, porque a questão de peso das nossas atitudes está exatamente no propósito dessas atitudes. Com que propósito Jesus estava ali fazendo aquilo? Com que propósito Chico se encontrava naquela zona de meretrício? Qual era o propósito? Deus sabe. Se os nossos amigos não souberem, não nos compreenderem, nos acusarem de alguma coisa, Deus sabe dos nossos propósitos. Então não nos preocupemos, porque o tempo é o Senhor de todos e o tempo fará um dia que eles passem a compreender. Pedro não precisou de explicação. Os amigos de Chico precisaram visualizar o que é que ele estava fazendo, para entenderem por que razão ele estava ali, por que razão ele estava procedendo daquele jeito, olhando aquilo que seria o resultado da sua participação na vida daquelas mulheres. E Jesus, o resultado da sua participação na alegria daquelas almas que ele arrastaria para junto de si ao longo da sua caminhada terrena. Quantos que estavam participando daquele evento, ao perceberem aquela atitude de Jesus, passaram a olhá-lo com outros olhos e a segui-lo nas suas jornadas, ouvi-lo nas suas pregações e retificando assim a sua própria conduta de vida. Quantos? Portanto, Jesus está mostrando entre amor e renúncia, entendimento que nós precisamos ter. Ainda diz Jesus a Pedro que todos os nossos amigos do mundo, todos, se convertessem em nossos adversários, porque é muito interessante isso. Às vezes, temos uma amizade por um período de tempo em nossa caminhada. E às vezes a amizade pode ter adversidade entre as criaturas porque divergiram em algum ponto e se colocaram em terrenos opostos. Não compreendendo, olharam o outro como um verdadeiro inimigo, declararam guerra. Quantas vezes isso acontece? Na nossa vida terrena, se colocaram em terreno adverso ao nosso. Kardec trata disso no Livro dos Espíritos, questionando o mundo espiritual, quando fala da simpatia e da antipatia. Ele vai falar exatamente disso. Temos simpatias porque temos pontos em comum, temos alegrias, por conta disso nós eu já disse para vocês, eu não sei por que razão, mesmo colocando não perturbe no celular, acontece que algumas ligações conseguem entrar aqui e cortar a nossa comunicação que estamos fazendo. Mas voltando então a essa reflexão de que as simpatias são aquelas que nos fazem... Um minutinho, gente, eu tenho que tirar mais uma coisinha daqui. São aquelas laços, elos de afinidade. E às vezes nos tornamos afins, caminhamos juntos, está tudo bem. Num ponto lá, os caminhos não têm mais a mesma afinidade. Não estão falando mais a mesma língua, não estão pautando mais dos mesmos ideais, dos mesmos desejos e ocorre uma separação natural. Vão seguindo outras estradas. Mas isso não significa que vamos nos tornar inimigos, não necessariamente. Só não estamos tendo a convivência como já a tivemos no passado. Mas nem por isso deixamos de querer bem. No entanto, há situações que por pequenas coisas as pessoas se colocam verdadeiramente em antagonismo umas com as outras, criando a antipatia.
a antipatia. Então, é disso que Jesus está dizendo, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, porque às vezes se transformam em nossos algozes, vão procurar destruir, vão procurar se tornar adversários e agora querem acabar com o outro. Jamais nos poderiam privar, ainda que fizessem tudo isso, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Que coisa maravilhosa Jesus está nos mostrando. Ainda que surja adversidade, ainda que esses amigos se tornem inimigos, ainda que vão para o terreno da antipatia, desejosa até de uma destruição, a nossa alegria é infinita, porque um dia nós lhes demos alguma coisa boa de nós. O nosso tempo, a nossa companhia, a nossa palavra, e isso foi dado. E não pode ser tirado da história, da vida de ninguém. A Cidinha está nos dizendo, atualmente a política está fazendo amigos se colocarem em lados diferentes e acabam às vezes perdendo a amizade por uma bobagem, por uma questão ideológica. É uma bobagem porque, na verdade, esses políticos que aí estão no mundo nem sabem da nossa existência. E nós estamos aqui nos privando muitas vezes de uma vivência gostosa com amigos, simplesmente porque por questões ideológicas cada um está num ponto, num ângulo da história. Nós temos que respeitar apenas isso, é assim que ele gosta, é assim que pensa, mas isso não pode ser impedimento para a amizade. Porque o que vai sobrar, gente? Seja qual for o político que esteja aí na pauta dos nossos desejos, ele será político por um tempo determinado. 4, 8 anos. E depois? Ele vai seguir a vida dele, vai dar continuidade ao seu existir. E nós? E os nossos? E não é só questão de amizade. Às vezes isso está acontecendo no momento atual dentro de grupos familiares. Nós temos que cuidar das amizades, independente de como se pense, independente da religião que se tenha. Eu não estou escolhendo a religião, eu escolhi a pessoa. Eu não estou escolhendo o partido político, eu escolhi a pessoa. Aquela pessoa que eu gosto, que poderá escolher esse ou aquele partido político, poderá professar essa ou aquela religião. Não interessa. Então, nós nos pouparíamos de muita inimizade, de muita tristeza, de muita mágoa, de muito rancor, se pudéssemos com um jeitinho trabalhar tudo isso. Não é aquele ditado que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Não é assim? Nós não temos direito de gostar disso ou daquilo? E ainda assim, ter os nossos laços de amizade, né? Eu posso não gostar do que você gosta, mas vou defender até o fim da minha vida o seu gostar. É o seu direito. Eu não preciso partilhar disto, mas eu defendo o seu direito de gostar. Michele está nos dizendo, temos que respeitar o direito do outro de olhar para onde ele acha que é certo. Evidente. Silvana, amizades, preciosidades, cuidemos da individualidade, do respeito a cada um, como é. Nós escolhemos esses amigos. Nós gostamos de estar com eles. Não precisamos desse degladiar, dessa briga o tempo todo. Para quê? Não vai nos levar a lugar nenhum, com toda certeza. Então, meus amigos, vamos mais um trechinho dentro desse capítulo 12, que não vamos conseguir fechar hoje, mas
apenas lembrando que Jesus estava falando tudo isso a Pedro sobre a amizade, sobre o amigo, o cultivo da amizade, o respeito pelas diferenças, né? Porque isso é que é a alteridade tão falada em nossos dias. É o respeito pelas diferenças. Eu não partilho daquilo que você partilha, mas respeito você ser assim, gostar assim. É o seu jeito de ser e eu respeito. E independente disso, eu gosto de você do mesmo jeito. Com todos os defeitos, porque a gente também tem. E quem gosta de nós, gosta com os defeitos que nós temos também. Podem ter certeza. Então Jesus olhava naquele instante, olhar perdido na paisagem da casa de Pedro. Ele olhou e ponderou ainda, falando a Pedro: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei júbilo em sorvê-lo por minha dedicação ao que vim buscar para o coração do Todo-Poderoso, para o amor do Todo-Poderoso. Ele tinha uma proposta de unir as criaturas a Deus. Aquele momento de festa, de alegria vivido, que era o vinho de Caná, de uma festa, eles poderão um dia transformar-se no vinagre da amargura. E não foi o que ofereceram a ele na cruz? Talvez até os mesmos que estavam na festa estavam ali observando aquele espetáculo tétrico. E ele diz: esse vinho poderá se transformar um dia num vinagre da amargura. Então, também no relacionamento das amizades, nossas amizades poderão um dia se transformar nesse vinagre da amargura. Aquilo que era prazeroso poderá deixar de ser prazeroso. Contudo, dizia Jesus, sentirei júbilo em sorvê-lo, mesmo vinagre. Eu vou sorver por minha dedicação aos que vim buscar para o amor de Deus. Pela dedicação em ajudar aqueles amigos, mesmo que eles se transformassem em inimigos, amargurando o seu existir, pois eu vou sorver toda essa amargura, porque valeu a pena ter de alguma forma, em algum momento do existir, tocado aquela alma para as coisas boas de Deus. Simão Pedro dissipou suas derradeiras dúvidas. Não tinha mais dúvidas do comportamento de Jesus com relação àquela vivência da transformação da água em vinho. Ele percebeu que naquele momento o que Jesus mais prezou foi o carinho, a amizade, a atenção, o socorro aos amigos, ainda que um dia esses amigos se colocassem em terrenos difíceis. Mas por aqueles instantes vividos, eles nunca iriam esquecer. Porque é muito interessante. Acontece a coisa ruim, acontece a briga, a separação, poderiam se colocar em terreno antagônico com ele, mas jamais esqueceriam o que ele fez naquele momento de uma festa tão importante na vida daquelas criaturas. A sua participação e a sua atuação no bem para todos que ali estavam. Quem iria esquecer? Ninguém. Poderiam ser ingratos, mas não alegar esquecimento, porque a gente não esquece. A gente pode ser ingrato, mas essas coisas praticadas, elas ficam gravadas na alma. E Jesus, eu vim para buscar, para o amor do Todo-Poderoso, essas criaturas. Então eles iriam um dia refletir sobre isso. Interessante que a lição está até hoje e nós, neste momento, estamos refletindo. E se estivéssemos nós naquela festa e tivéssemos virado as costas a ele, naquele momento em que ele mais precisou de amigos? Não estamos hoje refletindo e tomando posturas, desejosos de posturas diferentes, mas harmônicas com a lei do amor?
importa o tempo, somos espíritos, criados pelo Eterno para a eternidade. Somos os seres de ontem, de hoje, de amanhã, os mesmos, partilhando essas vivências e aprendendo. Então toda semeadura tem um tempo de espera, mas haverá de brotar. Se semeamos o bem, não importa as condições mais difíceis daquela semeadura, daquela plantação, a sementinha que foi bem colocada, bem cuidada de início, ela vai germinar. E ela vai progredir, vai participar da vida como deveria. Assim, meus amigos, vamos chegando ao fim, porque depois Pedro vai levantar um outro tema com Jesus. Pedro era danado, porque ele prestava uma atenção e ele era muito em cima da lei, a lei judaica, a lei mosaica, e por conta disso ele cobrava de Jesus explicações. Ele queria entender. E quem quer entender vai buscar explicações. Questiona, não aceita simplesmente, mas questiona, reflete, pergunta, pensa, dispensa e repensa, porque quer verdadeiramente entender. Então vamos agradecendo a Deus este momento, agradecendo a Jesus por tantos ensinos. Vamos lembrar aos amigos, como dissemos no início, dê uma passadinha no canal lá do YouTube, no canal Marina Ferri. Quem não está inscrito, faça a inscrição, porque nós precisamos manter aquilo aberto, atendendo a tanta gente. Dá lá um positivo, não custa, não paga nada, não custa nada, mas permite que tenha uma boa aceitação, uma boa visualização, e assim nós vamos poder então manter aqueles estudos no ar, não porque são os melhores estudos, não, nós temos consciência disso, mas é o melhor que nós conseguimos fazer. Isso também nós temos consciência, porque fazemos com muita alegria junto dos amigos que partilham conosco. Nada especial, porém, muito de coração para com todos. Lembremos uma frase de Emmanuel, onde ele diz: ergue-te enquanto é tempo, e faze por ti mesmo o bem que possas. Não podemos tudo, mas já podemos muito por nós mesmos, quando passamos a refletir os ensinos de Jesus, tentando sim, a cada dia, aplicar e reaplicar em nossas vidas todos os seus ensinamentos que já conseguimos, de alguma forma, interpretar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os amigos queridos sejam todos confortados e que aqueles que porventura seguiram outros caminhos, nossas energias possam chegar até eles também, porque é aquilo que Jesus disse: não importa se foram ou se até se colocaram como adversários, eles não podem tirar a nossa alegria de um dia termos vivido bons momentos juntos. Que Deus então nos abençoe, Jesus nos ilumine, e agora até segunda-feira, se Deus quiser, às 20 horas, quando retomamos a nossa jornada de estudos aqui no Facebook. Deus abençoe, paz, luz e alegria nos corações.